Ei, gente, meu nome é Letícia Piccolo, eu tô aqui hoje num lugar muito especial. Esse aqui é o Papo Fest, mas não tem escrito Papo Fest aqui hoje. Eu tô aqui da Igenomics, ou Igenomics, cada um chama de um jeito, né? Mas eu aprendi aqui que é Igenomics mesmo, então tava falando certo, né? Tô aqui com a doutora Márcia, e ela é muito inteligente em tudo isso daqui, que a gente vai dar uma passadinha com vocês. Esses dias me perguntaram sobre endometrite crônica, eu falei... Eu não sei direito esse assunto, mas a gente vai estar lá na Igenomics esses dias e eu vou perguntar isso lá. Então, assim, de tudo que a gente tem aqui para falar, e de verdade daria para fazer, assim, vídeos de cada bolinha dessa daqui, e tem, sei lá, umas 15 bolinhas aqui, eu vou tentar fazer um apanhado de coisas que eu achei interessantes para vocês, tá bom? Certo? Claro. Muito bem. Então, olha só, aqui eles têm os produtos dele, é produtos vocês chamam? Como vocês chamam isso? Em 3 partes diferentes, que é soluções para fertilidade, aqui, depois tem prevenção de doenças hereditárias e aqui análise fetal. Então, deixa eu dobrar aqui. Nessas soluções para a fertilidade, a gente tem um teste chamado Alice, outro teste chamado EMA e outro teste chamado ERA. O ERA, na verdade, foi o primeiro teste de vocês, isso não foi? Uhum. E foi o que ficou muito famoso, deixou a Igenomics muito famosa nessa área, né? E aí agora tem mais 2 testes, que é o Alice e o EMA. E esses 3 testes, então, hoje vocês chamam desse endometrio. Endometrio. É isso? Isso. Endometrio. Muito bem. Por quê, na verdade? Porque os 3 testes são feitos a partir de uma biópsia endometrial, né? Então, com uma única biópsia, a gente consegue fazer as 3 análises. E aí, biópsia, então, é só pra ficar claro, né? Quando a gente pega aquele canudinho, coloca lá dentro do útero, puxa um pedacinho do endométrio e manda pro exame. Isso mesmo, né? Com a pipele que vai dentro do kit. A pipele é o nome dessa, que a gente sempre desse instrumento envia. aqui. É esse canudinho, na verdade, são como se fosse 2 canudinhos, um que vai fazer o vácuo e outro que a gente vai puxar o tecido, né? E isso pode ser feito no consultório normal do ginecologista, sim. Consultório normal do ginecologista. Todo mundo pergunta se dói ou não dói. A dor é muito relativo para cada paciente, né? Tem umas isso que é bem pouquinho, tem né? umas que suportam mais, outras que suportam menos, mas a dor é suportável, né? A não ser aquelas pacientes que têm o colo do útero fechado, que daí é mais complicado realmente de entrar, mas em teoria não tem segredo para realizar essa biópsia. Tá. E desses 3 testes, na verdade, o ERA é para quem está fazendo fertilização in vitro, e aí não tá pegando, aí tem falha de implantação, aí você vai pesquisar, a gente vai pesquisar se a gente está transferindo no dia certo ou não, no dia que a gente tem a melhor janela de implantação ou não é isso mesmo? Isso mesmo. E os 2 outros são para a população em geral, assim, doutora, a gente estava começando? Então, na verdade, sim. Esses 2 novos testes, tanto o Alice quanto o EMA, eles são indicados para todas as mulheres que querem engravidar. Por quê? Porque eles vão estudar o microbioma endometrial. O que é microbioma? Né? O que é o microbioma? É o nicho de bactérias que a gente encontra dentro do nosso útero. Os tipos de bactérias? Os tipos, né? Então, tem bactérias que a gente precisa, né, para popularizar o endométrio, como por exemplo os lactobacilos, né? E tem outras que a gente não precisa porque elas são patogênicas, elas causam algum tipo de doença, né? Então, a gente tem que matar as ruins. A gente tem que matar as ruins só com as boas, né? Entendi. Então, o teste Alice, ele vai fazer o estudo das principais bactérias causadoras de endometrite crônica. A endometrite crônica é uma inflamação do endométrio provocada por essas bactérias, né? Então, a gente vai fazer uma análise do DNA, vai ver qual é a bactéria patogênica que está presente e a proporção dessa bactéria. E aí, após essa análise, a gente já vai indicar qual o antibiótico mais apropriado para matar e fazer o tratamento, então, dessa bactéria encontrada em cada uma dessas pacientes. Tá. Né? Bem simples, assim, qual que é a diferença dos 2? Então, o EMA, ele vai analisar tanto bactérias patogênicas quanto não patogênicas. E bactérias patogênicas que não causam endometrite, né? Como, por exemplo, bactérias que provocam apenas uma inflamação, mas não uma inflamação que vai provocar, então, um problema no endométrio.
tá? Ele vai analisar as outras bactérias. E aí, os dois juntos, a gente vai conseguir, então, ver se o endométrio da paciente se encontra em equilíbrio e propício para acabar gerando uma gestação. Como que a gente vê isso? Se as bactérias estão todas equilibradas, se não existe bactérias patogênicas e se a proporção de lactobacilos encontrado é superior a 90%. Por quê? Porque tem uma série de estudos que estão mostrando agora que a presença e o domínio de lactobacilos no endométrio acaba ajudando, então, né, aumentando, beneficiando as taxas de gestação, as taxas de implantação e as taxas de bebê nascido vivo. Então, é meio parecido com o que a gente tem na vagina, vamos dizer assim, né? Porque na vagina, né, quando a gente tem um monte de lactobacilo, eles protegem a vagina. Quando cai o lactobacilo, a bactéria vai lá e dá uma, né, uma candidíase, por exemplo, isso né? Mesmo. Uma vulvovaginite, né, uma inflamação ali. Então, a mesma coisa acontece com o endométrio. A mesma coisa. E meio que a gente não sabia, vamos dizer assim. Isso, até né? pouco tempo atrás a gente achava que o útero em si era um ambiente estéril. E, na verdade, não é nada estéril. Não é nada estéril. Né? É tão até porque são vizinhos, né? É tão populado e cheio de bactérias quanto a própria vagina, né? Muito bom. Então, os dois, de novo, o Alice e o Emma. Se uma pessoa quer ver endometrite, então, seria mais o Alice. Mais o Alice. Entendi. E aí, só que o que a gente tem que pensar é que sempre quando tem a presença de uma endometrite, que é essa inflamação, todo o ambiente acaba estando desequilibrado, em desbiose que a gente chama, né? E então, por isso que é interessante acabar estudando os dois, porque tu vai saber a bactéria que está causando aquilo e, ao mesmo tempo, tu vai saber se essa bactéria que está causando essa endometrite, ela está desequilibrando toda a flora, entendi. né? Então, normalmente é feito em conjunto mesmo. Normalmente é feito em conjunto. Tá. E aí vocês fazem esse teste dos 3 para quem está fazendo FIV, claro, né? Ou dos 2 para quem não está fazendo. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. E são super caros, assim? Então, ou dá depende. Comum fazer Depende assim. do ponto de vista, é óbvio, né? Mas é claro que se a gente pensar em que um tratamento de fertilização in vitro custa 20, 30 mil reais, a gente está falando de testes aqui que custam ao redor de 1.500, 2.000, 2.500 então não é reais. super caro, né? Não é super caro. E uma vez que uma paciente tem um diagnóstico na mão, às vezes até aquele tempo que ela perdeu até conseguir esse diagnóstico, ou até mesmo o dinheiro que ela já teve investido em outras FIVs, pode ser uma solução, né, para alguns casos. E principalmente, então, para as pessoas que tiveram endometrite, trataram, e aí depois ninguém checou se foi bem tratado ou não. Então, seria interessante, nesses casos, fazer esse controle, igual quando a gente tem infecção de urina. Aí a gente toma um antibiótico, depois faz outro para ver se já curou, né? Se deu certo o tratamento. Isso mesmo. Então, para endometrite, mesma coisa. Tratou, mas a gente não foi lá olhar. Então, esse seria um bom jeito de ver se as coisas ficaram boas lá dentro. Isso. Né? Muito bem. Então, esses 3 aqui são do endométrio, que a gente já falou. Aí, aqui na sequência, tem os 2 tipos de exame que a gente pode fazer no embrião. Que a gente... Lembra que acho que eu já comentei? Acho que não, né? A gente tira um pedacinho do embrião e manda para o estudo para poder ver se existe alguma alteração nos cromossomos desse embrião. Se existe alteração, esse embrião não é transferido, e se não existe alteração, esse embrião é transferido, né? E aí, esses 2 tipos aqui, um é para as pessoas normais, que querem saber se existe alguma síndrome, alguma coisa assim, e o outro para quem tem o cariótipo alterado. Isso. Né? Na verdade, hoje, né, com o avanço da tecnologia e com a entrada das técnicas de NGS, a gente conseguiu estabelecer vários protocolos para direcionar alguns tipos de exame. Então, quando a gente sabe que o cariótipo dos pais, né, não tem nenhum tipo de alteração, são normais, para a mulher 46XX e para o homem 46XY, a gente pode usar um teste de rotina padrão para analisar os 24 cromossomos. E aí, como tu acabou de falar, os normais, então, euploides, a gente transfere e os alterados a gente não transfere. Por outro lado, quando a gente sabe que o casal, seja o homem ou a mulher, apresenta uma alteração no cariótipo, né? No cariótipo, a gente já tem que olhar aqueles embriões com uma lupa. Tem que ficar olhar melhor, né? Prestar mais atenção. Por quê? Porque às vezes são umas alterações muito pequenininhas que a gente não consegue ver na nossa rotina.
Então, a gente faz um teste mais especializado, né? Um PGT-SR para rearranjos cromossômicos. Por quê? Porque esse casal acaba tendo uma chance muito menor de ter um embrião normal, né? Por quê? É como eu acabo falando para todas as pacientes. Ter uma presença de uma translocação no cariótipo é como se tivesse uma pedrinha no meio do caminho. Em vez de a gente seguir aquele caminho em linha reta, a gente vai ter que dar vários saltos. E esses saltos vão acabar provocando as várias alterações nos embriões que serão gerados. Então, sempre quando tem um cariótipo alterado, a gente tem que primeiro avaliar aquele cariótipo para ver, opa, a gente precisa ver com uma lupa, porque realmente a alteração é menor e a gente precisa fazer um teste especializado. E aí vocês focam mais nos, por exemplo, alguém tem uma alteração no braço do cromossomo tal. Aí vocês focam mais nesse cromossomo? A gente vai olhar com uma lupa esses cromossomos que estão envolvidos na translocação, mas a gente vai analisar todos de forma os cromossomos. Mais específica. Isso mesmo. Entendi. Tá. Muito bem. E de soluções para fertilidade, então, 3 do endométrio, 2 em relação aos embriões e os 2 últimos aqui em relação aos espermatozoides. Tem o SAT, que é o teste de aneuploidias espermáticas, ou seja, aneuploidia é sempre que a gente não tem o número correto de cromossomos. E aí a gente pega o espermatozoide, então, e vê se está com o número correto ou não ali dentro. Cada espermatozoide tem 23, né, cromossomos. Então, o que a gente consegue ver com esse SAT é que quando o homem tem um fator masculino muito severo, muito alterado... Fator masculino severo, menos de quantos milhões, assim, mais ou menos? A gente considera abaixo de 15 milhões já um fator masculino severo. Você já considera severo, já. Agora, abaixo de 5 milhões já é aquele crítico que nem precisa estar fazendo esse teste. Já vamos direto para uma biópsia embrionária, porque a maior parte dos embriões podem realmente estar alterados. Então, com menos de 5 milhões, nem faz isso. Então, esse teste, na verdade, ele é mais recomendado para os pacientes que ficam na gama dos 15 aos 5 milhões, né? Entendi. E a gente tem dúvida, será que realmente ele tem uma alteração nos cromossomos desses espermatozoides ou não? Porque se tem uma alteração, por exemplo, no cromossomo 18, a gente sabe que os embriões vão ter uma chance de ter mais alterações nos cromossomos 18. E aí a gente tem que abrir o olho ou fazer um PGS, né, um PGTA, ou se conseguir fazer uma gestação sem uma FIV envolvida, fazer um pré-natal bem, né, garantido, bem de olho, para a gente não ter aí nenhuma E aí, alteração. Existem porcentagens aqui, por exemplo? Existem porcentagens, né? Existe um... Tem uma porcentagem que seja considerada normal, assim? Sim, tem uma porcentagem que é normal, então até menos de 5% a gente considera normal, mas tem pacientes que às vezes apresentam 20, 30, 40% de espermatozoides alterados para aquele determinado cromossomo, e a gente tem que ligar o alerta, porque isso não está dentro da normalidade esperada. Entendi. Né? E tem esse outro que é o FRAG, que é o teste de fragmentação de DNA espermático. Eu tenho muita dúvida disso, inclusive estava até querendo gravar com algum urologista para ele saber. A fragmentação espermática tem a ver com a aneuploidia ou não tem nada a ver, por exemplo? Tem a ver. Tem a ver tanto com a aneuploidia quanto com abortos e falhas, né? Por quê? O que significa o DNA espermático fragmentado? É como se ele tivesse todo picoteado, né? A gente não tem uma coisa linear, bonitinha, então ele foi todo apedrejado. E aí, se esse DNA já não tá bem, ele vai acabar fertilizando mais ou menos. Quando ele fertiliza mais ou menos, o que pode acontecer? Alterações cromossômicas ou até mesmo a não possibilidade de fertilizar, né? Então, muitos casos que tem abortos de primeiro trimestre, muitos casos que tem falha na fertilização, falha no processo de desenvolvimento embrionário, até mesmo para quem está fazendo FIV, né, num laboratório de fertilização in vitro, tem que ficar de olho e pesquisar o homem, porque esse pode ser um fator. Então está mais indicado para quando a gente tem, por exemplo, perda de repetição, a fragmentação. Sim.
aborto e perda, opa, vamos investigar o homem também, porque não é só a mulher, né? Os dois, é o casal quem faz, né? Com certeza, sempre, né? E que, na verdade, assim, o material genético, vê se eu tô falando certo, o material genético do óvulo, ele tá lá dentro bem protegidinho, no núcleo, né? E o óvulo, ele é grandão, tem um monte de citoplasma envolvendo. Isso. O espermatozoide do homem, não. Ali na cabeça, vai batendo, vai quebrando, é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Entendi, então tem que ficar de olho mesmo. Então, essas são as soluções para fertilidade, então, de endométrio, de embriões e de espermatozoide. E aí tem prevenção das doenças hereditárias. E aí é mais para quem tem uma doença na família, né? Isso. Por exemplo, quais doenças assim que a gente pesquisa aqui? No Brasil, por exemplo, uma doença Fibrose bastante... cística é muito nos Estados Unidos, não é? É, mas no Brasil também também é uma de bastante recorrência no Brasil. Fibrose cística, X frágil, hemofilia A... tem bastante no norte e nordeste do Brasil. Hemofilia A? Hemofilia A. Hemoglobinopatias, né? Também tem bastante no norte do Brasil, principalmente por causa da nossa descendência de negros e tudo isso, né? E tem outras que são um pouco mais difíceis de encontrar, mas tem uma porcentagem bastante alta na nossa população, que são algumas distrofias musculares, né? Algumas atrofias musculares, espinhais musculares. Aí é mais para quem, tipo assim, então, na minha família tem muitos casos da doença tal, e eu não queria que meu filho nascesse com essa doença. Então eu quero fazer isso daqui para poder não transferir os embriões que têm essa doença. Isso? É isso mesmo. Muito bem. Então, sequenciamento de genes que tem a ver com esse, né? Isso. O painel de portadores, esse daqui é legal, achei legal. Verdade, é como se fosse, então você estava falando, para ver se tem uma compatibilidade do homem e da mulher. Isso. Hoje em dia está se falando muito sobre esse novo teste, né? Na verdade, ele já está no mercado faz uns 3 anos, mas cada vez está sendo mais falado. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma medicina preventiva. Então, principalmente nós, né, médicos da área da saúde, a gente tem que oferecer para os nossos pacientes tudo o que está possível para ele decidir se vai fazer ou não. Esse teste, por exemplo, é um teste onde a gente vai fazer o rastreamento, então, de todas as doenças recessivas, né? Que é doença recessiva? É quando depende de 2 pessoas para ela acontecer. Então, o marido tem que ter e a mulher tem que ter. Mesmo que a pessoa não saiba, né? Mesmo que a pessoa não saiba. Né? Os dois têm que ser portadores para uma criança nascer com aquela doença. Então, é um painel com as principais doenças recessivas, algumas doenças dominantes e algumas também doenças ligadas aos X, né? As mais frequentes. E aí, o ideal desse painel é a gente realizar o painel no casal e aí, com o resultado, a gente fazer um check. A gente bater os resultados para ver se eu tenho algumas mutações e o meu marido tem as mesmas mutações. Então, esse não é feito em conjunto. Você pode fazer o seu, eu faço o meu e a gente bate, né? No casal. Isso. Hoje, se eu tenho o marido A, eu bato com o marido A, amanhã se eu troquei com o marido B, etc, etc. Bota no Tinder, eu vou fazer isso mesmo. Né? E então, aí, é um negócio seu. Tipo você fazer seu mapa astral. Aí você faz seu mapa... Eu faço o meu mapa de doenças mutações. Aí, se a gente é portador de alguma doença, sem saber, não é isso? Se a gente é portador de mutações. Mutações. Todos nós temos mutações. Né? Só que a gente não está sabendo, o normal da população é a gente ter umas 3 mutações de média. Né? Então, você tem, eu tenho. Todo mundo que está aqui na Genômicos deve ter mutações. Vocês também têm, então. É raro as pessoas que não têm, né? Mas o grande problema não é nós termos essas mutações. O grande problema é se a gente casa com alguém que tem também a mesma. Então, tem que fazer e aí faz o matching, e esse match com a mesma mutação é o que pode ocasionar o nascimento de um bebê com um problema. Que o pessoal fazia, tem nada a ver. Achei importante falar que você falou match, né? Eu também tô falando match muito com o meu livro lá, mas esse match que ela tá falando não tem nada a ver com cross-match. Esse é o match casal, né? Match casal genético. Né? Então é importante a gente... É que o cross-match foi proibido, né? Só pra ficar... Isso, foi super proibido, porque não tinha evidência científica. Não tem nada na então, esse painel, ele acaba sendo muito útil, óbvio, para todos os casais que eles querem ter uma segurança maior na hora da concepção natural ou concepção por fertilização in vitro, né? Para nós nos prepararmos, ou principalmente para aqueles casais que têm uma indicação, como, por exemplo, casais consanguíneos,
casais judeus, casais árabes, porque acabam muito tendo um casamento entre as mesmas castas, né? Entre as mesmas famílias. E aí a Aí aumenta a possibilidade chance de de ter a você mesma casar com alguém mutação que é tem. muito maior. Agora aqui, uma dúvida. Por exemplo, já tá casado, vai ter filho, faz um exame desse e fala assim, ferrou. Não ferrou. Não ferrou? Então, o que Vamos falar. se faz nesse caso? Ok. E aí, quando a gente encontra, então, por exemplo, eu e meu marido fizemos o teste e deu uma mutação. Temos a mesma mutação. O que a gente faz? Bom, tem várias opções. Ou a gente troca de marido ou de mulher, Cancela o contrato. ou a gente busca, então, uma adoção, né? Já que a gente quer prevenir alguma coisa. Ou uma outra possibilidade ainda é a gente fazer uma fertilização in vitro por um tratamento relacionado, dirigido diretamente para essa mutação. Então, vou realizar um PGTM, o Então, antigo seria- aí sim. PGD. Aí seria o PGTM, Eu vou então, né? só selecionar aqueles embriões que não têm a mutação causadora da doença e vou transferir, então, os embriões saudáveis. Vocês entenderam, gente? Então, pera lá. Como ela é muito inteligente, ela fala umas coisas muito difíceis aqui. Vou voltar. Então, se você fez esse teste, aí você é portadora de uma doença que você só vai ter, a doença só vai passar se você casar com outra pessoa que também tem. Isso. Né? Aí, se vocês dois descobrem que tem essa doença, não precisa terminar o casamento. Não. Né? Não. Aí você vai casar, só que aí o ideal seria fazer, então, uma fertilização in vitro, pegar um pedacinho desse embrião e estudar se nesse embrião tem essa doença ou não. Isso mesmo. E aí só transfere para dentro do útero se não tiver. Isso. Por quê? Porque as doenças recessivas que a gente vai estudar, quando precisa, né, de um homem ou de uma mulher com a mesma mutações, elas têm até 25% de chance de acontecer. Então, eu tenho 25% Na maioria das vezes, então, de não chance. acontece, né? Na maioria das vezes não acontece. Mas é alta, o risco é alta a alto. prevalência. E as doenças dominantes é 50% de chance de acontecer. Então, né, é mais alto ainda. Então, claro, a gente aconselha sempre fazer um assessoramento genético quando a gente tem esse teste positivo, para que o casal seja informado das possibilidades e ele decida, né, o que vai fazer. Você acha que é demais hoje, por exemplo, na prática, assim, um casal que vai casar, você acha que é demais alguém fazer um painel de portadores ou seria interessante e que no futuro provavelmente muita gente vai estar fazendo isso? Já teve até uma discussão aqui no Brasil, inclusive, de colocar um painel desses no SUS. Sério? Para oferecer para todos os casais e prevenir o quê? Justamente o nascimento de crianças com problema, que são um índice altíssimo de gastos hospitalares, gastos pediátricos. Então, assim, isso já teve em discussão, agora meio que paralisou com a troca do governo e tudo, pode ser que volte agora, mas isso está em discussão em vários países. Isso até já está começando a se fazer em algumas linhas de reprodução para prevenir justamente isso. Porque, pensando economicamente, o quanto a gente deixaria de gastar com internações hospitalares. Essas doenças né, raras têm a ver com isso? Isso são, A Porque maioria das a doenças medicação é tudo raras, muito cara, claro. né? A Uma maioria... doença rara dessa, com os 300 É mil remédios, muito caro. Quantos exames Com não poderia certeza. fazer? Na Pensando verdade, em né? saúde pública. Claro que é questões de saúde Sim, pública. Óbvio que tem muitas coisas, né? Talvez muitas coisas aqui, principalmente no Brasil, que a gente poderia priorizar, mas isso é uma das coisas que... Sim. né, Se a gente começar a pensar assim também, a gente não faz nada. Então, o último aqui da prevenção de doenças hereditárias é o painel de câncer de mama e de ovários, né? Que a gente vai lá e vê o BRCA1 e o BRCA2 Isso. dos 26 genes associados ao Na câncer verdade, hereditário. assim, o tema do câncer de mama e do câncer de ovário saiu muito na mídia por causa da Angelina Jolie. Foi. Né? Ela tirou as Que mãos, deu positivo e ela tirou as mãos, A história dela foi que ela acabou fazendo o teste porque a mãe dela tinha falecido muito cedo, antes dos 40, câncer de mama, 50 anos, por causa de câncer de ovário. De ovário. E aí ela fez o teste, teve a mutação, resolveu tirar, então, para, né, prevenir. Mas o que a gente tem que pensar é que esse teste, ele está recomendado, sim, para toda a população de mulheres fazer. Mas quem realmente deve esperar uma alteração são as pacientes que têm histórico familiar. Por exemplo, a minha mãe já teve câncer, a minha avó já teve câncer, tenho tias, tenho irmãs com câncer, tá? E mesmo se eu descobrir uma mutação no meu teste, não significa,
em 100% dos casos que eu vou desenvolver esse câncer. Você tem como é que eu vou falar? Chance maior, né? Tem uma chance maior, mas pode ser que eu morra de um infarto predisposição. amanhã. Eu tenho a predisposição maior. Então, assim, até porque a gente sabe que a maioria dos cânceres se desenvolve por múltiplos fatores e não por causa de uma mutação, né? Então, sempre quando você vai realizar esse teste, é importante a gente saber o histórico, claro, né? para deixar claro. Olha, tu pode fazer um teste como se ele fosse um rastreamento, mais um exame que você está fazendo, né? Agora, esperar vir alterado é realmente para paciente que tem esse histórico, e aí para os pacientes que têm esse histórico na família é que vai haver a discussão, então, de se vale a pena ou não fazer as cirurgias para retirada da mama, retirada dos ovários. Então, o exame etc. mesmo é mais indicado para quem tem casos na família. Né? Ou de câncer de mama ou de câncer de ovário. Os outros cânceres não, né? Que aí não teria muita coisa a ver, né?